Toda mudança começa na sua mente. Esses 3 pontos foram extremamente importantes para eu sair de uma imagem mais infantilizada para uma imagem mais madura, mais confiante, mais profissional. Então, se você não se sente satisfeita com a sua imagem atualmente, fica nesse vídeo. O que me motivou a querer mudar a minha imagem foi a minha insatisfação quando eu passei por uma transição de carreira. Antes eu era CLT e designer. E aí eu passei dessa fase para ser empreendedora e design de sobrancelhas, que é a minha profissão atualmente. Então eu senti na necessidade de mudar a minha imagem, porque antes eu me sentia muito jovem, muito menina. E essa não era a imagem que eu queria. Eu tinha apenas 19 anos. Então, na minha cabeça, as pessoas não iriam confiar em mim. Uma menina de 19 anos, começando a fazer sobrancelhas, fez um primeiro curso. Isso pra mim parecia impossível de obter a confiança das pessoas. Então, eu precisei amadurecer a minha imagem para que eu passasse mais confiança para minhas futuras clientes. Por eu estar no início, eu não sabia de fato quem eu era, não sabia como usar adereços que imprimisse mesmo a minha personalidade na minha imagem. Então eu comecei a seguir a manada. Eu comecei a usar batom vermelho, o famoso blazer, água na taça, tudo isso eu comecei a usar como uma forma de passar mais autoridade, mais confiança. Porém, isso parecia uma personagem. Pra mim era um personagem. E eu não acho errado criarmos um personagem desde que seja exatamente quem você quer ser no futuro. Que seja um espelhamento ou que seja algo que você esteja criando. É aquele finge para ser, finge para se tornar. Então, se de fato você deseja ser aquela pessoa, eu acho muito bacana que você crie um personagem que seja sustentável. Então, no meu início, eu criei esse personagem, mas eu não entendia bem a intencionalidade. Era algo em que eu realmente só ia seguindo a manada e ia copiando pessoas que eu admirava. Então, eu comecei a usar paletas nos tons neutros também, que foi algo que depois de um tempo, eu comecei a racionalizar. Quando eu comecei a pensar sozinha e comecei a tentar entender quem de fato eu era, eu vi que tinha adereços e tinha coisas que realmente faziam parte de mim. Por exemplo, eu vi uma foto minha no meu ensino médio onde eu já usava batom vermelho, já era parte da minha personalidade, já era algo que eu de fato gostava de usar. Então não era só porque eu via outra pessoa usando e porque aquilo ali era um marco de autoridade. Então eu comecei a racionalizar o porquê eu fazia as coisas, qual era a intenção que eu comecei a usar tal roupa, tal cor. E eu percebi que realmente muita coisa fazia parte da minha personalidade, que eu não copiava só por copiar. Hoje, por exemplo, eu pouco uso blazer, porque não faz tanto sentido pra mim. Não é algo que realmente hoje eu sinta necessidade, mas eu continuo adorando tons neutros, adorando batom vermelho. Então essas coisas eu realmente carreguei, porque eu comecei a racionalizar e vi que faziam parte de mim e parte daquela imagem que eu queria passar. Imagem, ela não é só o que a gente vê. Requer também postura, comportamento, fala, tudo isso, comunicação no geral. Eu precisei mudar a minha comunicação no geral, porque eu tinha comportamento de menina, fala de menina, vestimenta de menina, então foi todo um contexto. Mas um exemplo prático para você, eu sempre admirei pessoas que eram extremamente simpáticas, sempre gostei de estar perto de pessoas que têm aquela energia fervorosa, e eu sempre tive muita vergonha de ser assim e como eu ia ser vista. Só que eu queria ser assim, mas eu não era naquele momento. Então o que eu fiz? Eu precisei fingir até me tornar. Hoje eu consigo ser mais assim, hoje eu não me importo mais com o que vão pensar, com os olhares que eu vou atrair. Eu gosto de ser assim, mas no início eu tive que criar um personagem para me tornar essa pessoa. Então eu tive que ter todas essas mudanças de comportamento, até porque eu pensava, se eu fosse muito vergonhosa, pouco iria atrair cliente. Eu não iria conseguir manter uma relação com elas por vergonha. Então eu precisei mudar os meus comportamentos e foi avaliando tudo isso que eu consegui fazer uma transição. E eu vou te dizer aqui os 3 pontos primordiais para que você consiga mudar a sua imagem. Comecei esse vídeo falando que a mudança começa na mente, e isso não é mentira. Qualquer mudança
seja qual for, precisa começar na sua mentalidade. E com a sua imagem não é diferente. Você precisa internalizar quem você quer ser, o que você quer transmitir, quem é você. Como você pode imprimir as suas personalidades dentro da sua imagem. Como você pode fazer isso? E tudo começa aqui. Você precisa ter esses pontos definidos para que quando você coloque um adereço, ele consiga transmitir o que você quer. Que não seja usado apenas para poder copiar alguém, que não seja usado sem intencionalidade, mas para que você consiga fazer isso de forma excelente e que a pessoa consiga realmente capturar a mensagem que você quer passar. Você precisa se conhecer, você precisa internalizar quem você é. Eu não falo só de adereços físicos, até mesmo sobre traços da sua personalidade. Existem pessoas que são mais arrogantes ou elas são mais firmes na hora que ela fala, que soa um pouco arrogante. Talvez você vai precisar diminuir um pouco isso, ou você vai ter que arrumar um jeito de conseguir imprimir a sua personalidade, esse traço, sem que fique agressivo. Então você precisa se conhecer, você precisa saber quem é você, os traços que você pode fortalecer, aqueles que você vai ter que suavizar, aqueles que você vai ter que se forçar até você se tornar. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é sobre ambiциência. Mulher, não tem como você querer se tornar uma pessoa diferente, querer passar, transmitir uma mensagem diferente se você não muda as pessoas e os lugares que você frequenta. Por exemplo, eu era uma jovem de 19 anos. Eu ainda sou uma jovem, eu tenho apenas 23 anos. Mas na época que eu passei por essa transição, eu tinha apenas 19 anos. Então eu frequentava sim lugares, algumas festas. Isso nunca fez parte da minha criação, dos meus valores. Mas eu gostava de dançar e até hoje eu gosto de dançar. Só que frequento muito menos. Mas com os 19 anos eu ia de vez em quando numa festa. Só que eu precisei diminuir essa frequência, porque aquilo ali não fortalecia quem eu queria ser. Não fortalecia a imagem que eu precisava passar. E era uma transição que começou aqui, na mentalidade. Então quando eu comecei a sentir essa mudança dentro, internamente, algumas coisas eu tive que fazer, sabe, no físico mesmo. Algumas decisões eu precisei tomar, que foi parar de frequentar lugares e até mesmo me afastar de algumas pessoas. Terceiro e último ponto. Comece a perceber aquilo que mais te incomoda, seja na sua fala, seja na sua postura, seja na sua imagem como um todo, na sua comunicação verbal e não verbal. Comece a perceber aquilo que de fato você precisa mudar. Por exemplo, eu precisava mudar a minha forma de comportamento. Eu precisava amadurecer mais. Eu precisava mudar a minha imagem. Não é só sobre um cabelo cortado. Deixa eu contar, inclusive, isso aqui pra vocês. Na época, eu tinha um cabelão. Eu tinha um cabelo que batia na bunda. E eu cortei o meu cabelo achando que eu iria passar mais autoridade. E, de fato, não vou dizer envelheci, mas eu amadureci bastante, porque o cabelo curto, para algumas pessoas, ele traz essa força maior, ele amadurece. E foi isso que aconteceu comigo. Só que no geral, depois de um tempo, eu percebi que não era só sobre o cabelo. Não adianta eu cortar o cabelo, continuar tendo comportamentos de menina. Não adianta eu cortar meu cabelo e ainda me vestir como uma menina. Então eu tive que mudar todo o contexto, tudo. E aí você precisa perceber os pontos que você precisa melhorar. Nossa, eu já falo muito bem, Nay, eu já tenho uma forma de me expressar que dá mais confiança, em que eu não pareço uma menininha falando, mas eu me visto ainda como uma menina. Eu preciso me vestir melhor, preciso trazer mais essa imagem madura, mais velha, mais confiante. Então, esse é o ponto que você precisa estudar e colocar em prática. Tudo é prática. Muitas pessoas vão perceber essa mudança em você, talvez vão até comentar, vão até falar: nossa, mas você está se vestindo desse jeito. E que bom, você vai precisar colocar em prática. Estude aquilo que te incomoda, estude aquilo que você acha que precisa melhorar em você e coloque em prática. Vai chegar um momento que vai parecer natural e que de fato você vai ser aquela pessoa que você quer ser. Mas eu preciso te lembrar que você não precisa abrir mão da sua autenticidade. Você não precisa deixar de fato de ser quem você é.
são pontos estratégicos onde você pode melhorar sua comunicação e, consequentemente, seus resultados. Então não precisa esquecer de algo que você sempre gostou de usar ou deixar de fazer algo que você sempre gostou. Você só vai ser mais intencional em como você coloca isso na sua vida, na sua exposição, em quem você quer se tornar. Não é uma regra, é uma escolha. Mas eu posso te dizer, mulher, a minha imagem, a minha comunicação, ela foi um dos pilares mais importantes para eu conseguir sair à frente da minha concorrência, para eu conseguir ter resultados que talvez eu demoraria muito mais anos para conseguir. Então, se você se incomoda com a sua imagem, você quer obter resultados diferentes, comece a mudar. Mude a sua mentalidade, mude a sua ambiência e mude pontos estratégicos na sua comunicação verbal e não verbal que você queira e que você se incomode. Bom, eu vou ficando por aqui. Fico muito feliz que você tenha ficado até o final desse vídeo. Se você gostou, se você concorda ou discorda, comenta aqui embaixo que vai ser um prazer eu saber a sua opinião. Um beijo, até a próxima!